Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Laços de Esperança. Dessa vez a gente está aqui com a Cíntia, que vai contar toda a história de superação do câncer de intestino, e eu tenho certeza que é uma história que vai te tocar muito. Na conversa que a gente teve antes do podcast já tocou também para a gente criar as perguntas, o roteiro. Então tenho certeza que a gente vai sair daqui com um aprendizado enorme e com o coração cheio de amor. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Cíntia, antes de entrarmos no diagnóstico, né, falando um pouco sobre a doença, você vai falar um pouco sobre você, como você era, a sua vida antes de tudo isso acontecer na sua vida. Eh, Minha vida era uma vida ativa, normal, né, a gente morava em São Paulo, a gente era de Barra Mansa, aí morávamos em São fomos para São Paulo em 2012, aí em 2022 nós voltamos, retornamos para Barra Mansa, porque a minha mãe foi diagnosticada com câncer, né, de pele, com metástase. E a minha irmã também tinha acabado de ficar viúva, né, por causa do Covid. Então, nós oramos, pedimos direcionamento de Deus e Deus nos encaminhou de volta para Barra Mansa. Chegando aqui, né, o intuito do nosso retorno foi dar um suporte, né, para elas. Comecei a trabalhar, mudamos em janeiro de 2022, em maio comecei a trabalhar, e o emprego que eu consegui, ele me dava essa liberdade de acompanhar minha mãe no tratamento que ela fazia no Rio, né? E graças a Deus, assim, foi uma bênção, né, de Deus esse emprego. Eu trabalhava, eu cuidava da minha família, eu ia para a igreja, fazia minhas atividades da igreja, normal, uma vida ativa. Benção. Que uma benção mesmo. E lá em julho de 2024, aí começando a falar sobre a sua história de fato com a doença, você começou a sentir as dores abdominais, né, que você comentou também, que iam para as costas. Então, como que eram essas dores? E em que momento você percebeu que estava fugindo da normalidade, sabe? Que você percebeu que aquilo não era comum? Acho que desde o início eu já percebi que não estava, tinha alguma coisa errada, Sim. né. No meu trabalho, de tarde eu começava a sentir dor, aí eu pedia licença para sair, ia no médico, né, fui o primeiro atendimento, né, foi na UPA, mas assim, eram dores, no centro da barriga, se apertasse forte. Se não apertasse, ficava aquela dorzinha parecendo uma cólica mesmo, não tão intensa, mas com o tempo ela ia se intensificando. Tá. Cíntia, você disse que na sua primeira busca por atendimento foi na UPA em Barra Mansa, né? Onde a orientação foi você procurar um médico de rins. Como foi esse início e ainda sem saber exatamente onde vinha o seu problema? Então eu segui, né, a orientação da médica da UPA, aí eu procurei particular para agilizar o processo, aí procurei o Centro Médico da Santa Casa, marquei uma consulta com o nefrologista e pedi para ele passar uma ultrassom do abdômen total, né, para poder verificar essa questão do rim. Marquei tudo direitinho, paguei, fiz a ultrassom e no momento da ultrassom, a médica falou que não tinha nada de rim. Assim, a gente fica apreensivo, fica preocupado, né, mas, tivesse que ser, a gente ia, né, tratar, mas assim, nunca passou pela minha cabeça que seria câncer, né. Mas ela foi e verificou que tinha um abscesso de 7 centímetros no meu abdômen, só que Pelo abdômen total, pela pela ultrassom. ultrassom do abdômen total. Tinha esse abscesso, por isso a dor, né, no centro Aham. da barriga. Aí ela te encaminhou? Aí ela foi e falou: "Olha, eh, eu não sei do que se trata esse abscesso, porque pela ultrassom não dá para ver se é um abscesso com pus ou se é um abscesso com sangue, né". Então ela me orientou a procurar, um médico, né, um ginecologista ou a emergência da Santa Casa. Entendi. E nesse tempo, fugindo rapidinho um pouco da pergunta, uma curiosidade que surgiu. Qual que é o sentimento que você vai ter? Você procura muitos profissionais, né, até chegar de fato ao diagnóstico. Então, como é que foi sendo esse sentimento
Penso eu que até de apreensão sobre o que poderia ser de fato estava acontecendo com você. Como é que foi a Cíntia ao longo do tempo até chegar ao diagnóstico? Assim, eu muitas vezes, eu escutava e eu ia passar por um processo. Quando eu fiz o meu preventivo em abril, que deu uma suspeita de um nódulo no seio, eu fiquei assim, não sei se era Deus já me preparando, mas assim, parecia que eu ia passar por um processo. Eu já tinha isso para mim, que eu ia passar por um processo, mas eu fiz uma mamografia e deu certo, em abril. Aí quando foi em julho começou as dores, né. Então assim, eu já estava meio apreensiva, né, com isso. E quando o ultrassom mostrou justamente o abscesso que a gente comentou aqui de 7 centímetros, que era próximo à trompa, o que que passou pela sua cabeça ao perceber que aí sim havia algo sério com o seu corpo? Talvez um primeiro pré-diagnóstico, digamos assim. Assim, a princípio, as primeiras impressões que eu tive vou procurar um especialista e vou investigar. E assim, tudo particular, porque se a gente depender do SUS, acaba que vai atrasando mais as coisas. E eu entendo que quanto mais cedo você descobre alguma coisa, mais rápido, mais chance de cura a gente tem. Então, eu procurei uma ginecologista particular, né? Fui pedir orientação a ela para ela me orientar, tipo, vai ser necessário fazer uma cirurgia? Não vai. Então, eu passei, assim, Deus preparou, assim, uma médica maravilhosa, assim, que foi muito humana comigo, por eu ter pago uma consulta particular e ela ter falado para mim: "Olha, me procura, no Hospital da Mulher, porque lá eu vou te dar um encaminhamento e você vai direto para a emergência da Santa Casa, porque isso daí é cirúrgico", sabe, é cirúrgico, é muito grave. Então, assim, a princípio, a minha eu não tive nem muito tempo de ficar meio que remoendo alguma coisa, sabe, eu só estava investigando, estava tipo assim, eu queria descobrir o que que eu tinha para poder solucionar o problema, mas sim, até então, em nenhum momento na minha cabeça passou que poderia ser câncer, né. Uhum. Ô, Cíntia, você passou por tantas avaliações, internação, antibiótico e uma cirurgia ginecológica tão importante em agosto. Naquele momento, você acreditava que o problema tinha sido resolvido ou sentia que ainda havia algo a ser descoberto? Não, sentia que já tinha sido resolvido. Fui para Santa Casa, fiquei internada, com o encaminhamento que essa médica me deu. Fiquei internada tomando antibiótico, né. O doutor Sérgio me avaliou, mandou para cirurgia, retirei útero, trompa, ovário, colo do útero, porque até então esse abscesso seria um abscesso tubário, né, e nenhuma tomografia que eu fiz não acusou, dessa vez não acusou câncer. Fugindo um pouco aqui, nenhum médico te pediu uma colonoscopia? A gente vai chegar nessa parte. Ah, A gente vai porque num chegar nessa processo tão grande, né? Sim, porque até aí eles estavam investigando a parte ginecológica, né. Ah, Então, até esse período aí eu achei que ia passar os 60 dias de atestado médico, né, depois da cirurgia, passados 60 dias eu voltaria para o meu trabalho, voltaria para minha vida normal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, a cirurgia e a luta pela vida. Nessa pergunta primeira, eu queria saber da sua primeira cirurgia. Você começou com uma constipação intensa, que você relatou pra gente também, dores abdominais, uma secreção até então esverdeada, né? Então, como é que foi perceber que mesmo depois de tudo que você tinha enfrentado, já tinha passado por um primeiro processo, o seu corpo continuava dando sinais? Assim, foram 50 dias de diarreia direto, sem parar. Eu não saía de casa. Eh, Aí eu fui e falei assim: "Vou procurar um especialista em intestino para ver qual vai ser a opinião dele", porque até então não tinha nem aparecido a secreção esverdeada ainda.
fui no médico de intestino e ele falou para mim, falou assim: "Olha, eu precisava que você fizesse uma colonoscopia". Aí eu peguei e falei assim, aí ele foi e falou: "Você, como você fez a cirurgia pelo SUS, você vai voltar lá na Santa Casa, no seu médico que te operou, e solicitar para ele uma colonoscopia". Só que nesse meio tempo entre a consulta e a procura com o médico lá na Santa Casa, começou a secreção esverdeada. Aí eu liguei para ele, ele foi e me explicou, falou assim: "Olha, isso daí pode ser algo relacionado à cirurgia. Então você vai, procura o médico, explica para ele essa situação e depois a gente investiga a questão da diarreia", né. Aí isso eu fiz. E chegando na Santa Casa, novamente me internaram, tomando antibiótico, tudo direitinho. Aí, o médico falou que realmente poderia ser alguma coisa, um seroma, né, relacionado à cirurgia, uma rejeição dos pontos e tal. Mas tomei os antibióticos, me mandaram para casa e marcaram para eu retornar para fazer uma tomografia, né. "Olha, você volta daqui a tanto dia", não deram, assim, muita importância para a questão da diarreia não, sabe, a princípio não deram muita não, falaram que é porque eu tomei muito antibiótico e essa diarreia poderia Poderia ser ser. relacionado à quantidade de antibiótico que eu tomei, que foi um tempo, assim, bem intenso de antibiótico. Aí quando eu voltei, no dia 15 de novembro, fiz a tomografia, aí dessa vez a tomografia acusou o tumor. Aí acusou o tumor, assim, o médico que me atendeu particular, ele me ligava direto, porque ele estava muito preocupado, sabe. Inclusive em uma das consultas que eu estava lá na Santa Casa, ele me ligou e falou com o médico que estava me atendendo, para me internar. Aí o médico foi e falou assim: "Não, mas pode ser uma colite". Aí ele falou assim: "Pode ser um câncer". Aí o médico não me internou. No outro dia eu Isso, né? retornei novamente no outro dia, porque ele falou: "Se não melhorar a diarreia, você retorna". Aí eu retornei no outro dia, aí me internaram para fazer a investigação. Aí foi quando, veio feriado de 20 de novembro, tudo. Então nesse período, né, dessa internação do dia 15 de novembro até a cirurgia 27 de novembro, eu fiquei internada 21 dias. Fiz a ressonância para poder confirmar, né, se tinha um tumor mesmo. Como confirmou, fez a colonoscopia, aí chegou na colonoscopia, fiz, aí deu também um tumor bem assim, bem entrado, o aparelhinho entrou 13 centímetros só, né, porque o tumor já estava bem ali, na frente, aí foi confirmado o diagnóstico. Essa internação que você fez também foi em particular, nesse dia, ou Não, pelo foi pelo SUS? Foi SUS. pelo SUS. Para você ver que bom que você teve a oportunidade de agilizar o seu atendimento no particular com as consultas, Sim. porque a gente pensa nos casos de quantas pessoas não têm esse acesso, Ah, não né, e tem mesmo. quanto demora, porque até você que foi no particular foi indo de profissional em profissional enquanto a doença estava acontecendo. Sim. Então imagina as outras pessoas como não é. Por isso é importante a gente vir e falar sobre esses casos, sobre a importância, por exemplo, as mulheres elas já têm, né, por dados comprovados, a gente tem o costume de ir mais ao médico. Então, Uhum. quantos homens, por exemplo, a gente sabe do índice de câncer de próstata, os homens não fazem exame Verdade. preventivo, diagnóstico, e que tem que fazer sempre a partir dos 40 anos. Então, assim, que bom que você teve essa oportunidade. É difícil, mas que bom que tudo deu certo. É. Quando os exames mostraram um novo abscesso, depois a tomografia acusou um tumor e a colonoscopia confirmou o diagnóstico, como você recebeu a notícia de que se tratava de um câncer de intestino? Eu me lembro que nesse dia eu estava sozinha, né, o Gerson, que sempre está me acompanhando, ele não estava comigo, ele tinha dado uma saída, e a médica chegou no leito no qual eu estava, e ela, com o resultado na mão, ela falou para mim assim, foi acusado uma neoplasia. Aí eu, tipo, na hora a ficha não caiu, sabe? Aí eu, o que que é isso? Aí ela, câncer. Aí ela explicou, né, toda a situação. Eu saiu, né, depois ela saiu, e assim, a primeira coisa que eu fiz, a primeira atitude que eu tive no momento foi chorar. Eu estava sentada, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada na cama da Santa Casa, eu sentei, chorei e falei para Deus, assim, falei: "Eu vou fazer uma oração", né, e a única coisa que vinha na minha mente
era as minhas filhas, né, porque mãe, quando fica doente, a primeira coisa que pensa é nos filhos, né. É verdade. Como que vai ser, como que vai ficar se acontecer alguma coisa comigo. E a segunda coisa que quando eu comecei a fazer minha oração, eu me lembrei da história de Jó, né. Eu falava assim, independente do que aconteça, do processo que eu vá passar, eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia antes, tanto na casa do Senhor, né, quanto na minha vida particular. E eu falei para Deus, eu falei assim: "Senhor, eu vou continuar te adorando, independente do que aconteça, eu vou continuar te adorando, vou continuar te servindo", né. Eu lembro, assim, que a minha oração foi essa, e entreguei na mão de Deus. Falei assim, não tinha o que fazer, só Ele, só Ele. E eu, assim, pensava, né, quando eu fiz a mamografia, eu te falei que tinha acusado uma suspeita, né, eu imaginava, assim, na minha cabeça que se eu passasse por um câncer, eu ia ficar deprimida, eu não ia conseguir sair de casa, eu não ia querer ver ninguém, eu tipo assim, sabe, eu ia na minha cabeça, eu não ia ter força para seguir, Uhum. sabe. Sim, com certeza. E no dia, vamos falar da data agora, no dia 27 de novembro, você passou por uma cirurgia muito grande, com a retirada de parte do intestino, parte da bexiga e limpeza de algumas áreas do intestino. O que que você se lembra desse momento e da dimensão da cirurgia? Eu só consegui agradecer a Deus por ter me deixado viver, por ter cuidado, por ter entrado, naquela sala de cirurgia lá e ter tomado conta de tudo. Porque, pelo que os médicos me passaram, né, o tumor estava dentro do intestino, mas de alguma forma ele estava em necrose e vazando para fora, criando o abscesso. Tanto que o abscesso, a primeira vez que ele apareceu de 7 centímetros eu operei, fiz a esterectomia, mas depois que começou as dores novamente, apareceu outro abscesso. Então, era ele que estava fazendo esses abscessos. E ele começou a escorrer, né, pelo meu abdômen, grudando na bexiga. Isso foi os médicos me explicando. Ele grudou na bexiga, na sua cirurgia a gente teve que tirar um pedaço da Nossa, bexiga, que difícil, né? a gente teve que fazer uma raspagem, né, na parede vaginal. A gente mandou todo esse material, Meu para Deus. biópsia. Foram 59 linfonodos que eles tiraram do meu Nossa, abdômen. olha. A minha biópsia teve 3 páginas, sabe, desses linfonodos, 3 eram malignos. Eh, assim, foi muito material, assim, minha barriga foi muito mexida, sabe. Depois que, né, que acabou a cirurgia, que me levaram pra UTI, assim, eu lembro que a dor era, assim, insuportável. Uma dor, assim, muito forte mesmo, assim, em toda a barriga. Por quê? Porque foi mexido demais. Tanto que fiquei 3 dias só tomando banho de leite, eu nem levantava, entendeu. Você também precisou, Cíntia, usar a bolsinha de colostomia, né? Como foi emocionalmente lidar com essa nova realidade no seu corpo e na sua rotina? A bolsa de colostomia. É, apesar da bolsa, também tinha a fralda, porque a cirurgia teve uma complicação, que foi uma fístula na bexiga. Então, além da bolsinha, né, tinha a questão da fralda também, então eu estava com essas 2 situações. A bolsa de colostomia, eh, assim, a princípio, né, o médico já tinha me avisado que eu poderia sair da cirurgia com essa bolsa. Ele fo a até foi a médica, a estagiária, né, a residente que estava com ele na cirurgia, falou: "Se a gente colocar essa bolsinha, você saiba que essa bolsa foi para salvar a sua vida". Então, assim, eu aceitei, né, era a minha realidade naquele momento, e segui em frente. Mas, assim, tive dificuldades. Por quê? Porque a minha ostomia, ela ficou conhecida como uma ostomia desabada, né, ela tem que ficar um tanto, assim, para fora da pele, para ela poder colocar a bolsinha em volta e não acontecer vazamentos. E a Aham. minha, ela estava com a metade para fora e metade Tá dentro. afundada. Ai, meu Deus. Então isso daí me deu muito trabalho,
sabe? Porque, assim, as bolsas, às vezes não colava direito, às vezes eu precisava de uma bolsa específica para puxar a ostomia para fora, e chama bolsa convexa. O SUS, ele não me forneceu da primeira vez essa bolsinha. Aí eu tive que ir lá no centro de ostomizados, explicar para a menina que eu precisava de uma bolsa para colocar um cintinho, para essa bolsa puxar, né, Uhum. a ostomia para fora e eu conseguir, né, utilizar com mais conforto, né. Só que até chegar a esse momento, assim, tive muita dificuldade. Aprender, nossa, o Gerson, ele que cortava para mim, ele que colocava, ele que fazia tudo no início, porque eu não tinha, assim, prática nenhuma. Ele também não tinha, né, mas ele aprendeu e Uhum. acabou me ajudando muito. E depois eu tive assim, agora pouco antes, da nova cirurgia, eu ainda estava com dificuldade, porque a bolsinha não colava e acontecia vazamento por debaixo dela. Então, assim, fora os banheiros que não são adaptados, e você vai esvaziar a bolsinha, você tem que ficar abaixando, né. O único nesse 1 ano e 9 meses que eu usei bolsinha, eu só achei banheiro adaptado no Inca, que foi quando eu acompanhava minha mãe, né, aí lá tinha um banheiro adaptado. Agora em lugar nenhum mais eu A encontrei. Casa Rosa não tem um banheiro adaptado, mas, assim, tem o vaso sanitário e do lado tem a A ducha. ducha, uhum. Você Já pode ajuda. já Aham, já vai direto para o vaso, porque é bem aham. do ladinho, entendeu? Porque a gente pensa muito. Agora eu quero também parabenizar, né, seu esposo por ser seu parceiro, companheiro, Sim. né, na alegria, na dor, na doença, aquela promessa do casamento, porque infelizmente ano retrasado, surgiu uma estatística da Sociedade Brasileira de Medicina que 70% dos casos de uma mulher com câncer, o marido vai embora. Uhum. E isso é uma estatística muito triste. Verdade. Então, quando a gente vê um esposo acompanhar, uma família acompanhar um paciente, alegra o nosso coração, porque nós que temos Cristo sabemos que a família é a base, né? Se a base te joga fora, e não são poucos, não, são muitos. Muitos ali na Casa Rosa, no quintal, chora porque está sozinho, Sim. porque se sente jogado fora, excluído da família. Uhum. Então, que bom, né, que você teve seu esposo para poder cortar, ter paciência de aprender com você. Ele, assim, meus pontos abriram, Ah, meu demorou Deus. 3 meses para poder cicatrizar. Ele era meu enfermeiro. Ele que fazia curativo, às vezes a minha filha, né, a Karen, fazia curativo, sabe. Eu tinha nervoso de ver, porque estava muito fundo. Uhum. E, assim, esses primeiros, assim, atendimentos em casa, assim, foi ele. Cíntia, depois vieram os resultados da biópsia, né? Os linfonodos comprometidos, 59, que você chegou a falar, foram 59 que foram retirados. Os nódulos no fígado e o início da quimioterapia, né? O que te sustentou durante todo esse tempo, esse período de tratamento, dores, medo e incertezas? Em primeiro, Deus, né. Em segundo, meu esposo, sabe. Essa pergunta até ela é muito importante, porque é justamente o que eu queria falar, sabe. Ele nunca me deixou nem um dia sem ir na quimioterapia sozinha, ele não me deixou ir nem um dia em uma consulta sozinho. Em nenhum momento ele deixou de me acompanhar em todo o meu tratamento, sabe. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, sabe, por esse sustento, o sustento dele e o sustento da parte do meu marido, né. Porque, igual ele estava comentando aqui antes, né, sobre ele honrar o voto, né, ele honrar aquilo que ele prometeu no altar. Porque ele virou um esposo atípico, tipo o Anderson Ribeiro. Exatamente. Pastor Anderson Ribeiro, quando corre com a Andressa, Uhum. gente, o que que é aquilo? Né, ele viver a vida da Andressa, né, ele fez a vida dele, a vida da Andressa, ele faz tudo pela Andressa. Ele, assim, eu não digo que ele parou tudo, porque ele se desdobrava, sabe. Ele não se afastou da igreja, ele continuou pastoreando,
E mesmo assim ele estava comigo nas internações, eu tinha que mandar ele embora. Eu falava assim: "Mô, vai descansar, Amor, vai vai para embora. casa, não precisa ficar aqui comigo". Às vezes eu nem tinha operado ainda, ele queria dormir lá naquela cadeirinha, eu falo assim: "Não, vai para casa, fica com as meninas, dorme direito para você voltar no outro dia", né. Eu tinha que falar para ele isso, senão ele ficava lá 24 horas, sabe. Então assim, o meu sustento foi isso, foi Deus e Ainda sobre sua história, Cíntia, a gente quer falar agora sobre fé, reconstrução e acolhimento que fortalece. Falar nada mais nada menos do que um processo de cura, né? O processo de cura ele vai muito além do remédio. A gente sabe muito bem disso. Então, falando sobre fístula na bexiga, o fim dos vagamentos, o papel da fé também e o suporte da Casa Rosa, tanto para você quanto para outros pacientes que passam por essa questão. Depois de terminar a quimioterapia em abril de 2026, você foi encaminhada para a retirada da bolsa de colostomia e reconstrução intestinal, fechamento da fístula na bexiga. E como foi receber a notícia de que poderia dar mais esse passo na sua recuperação? foi maravilhoso. Eu, assim, Foi libertador. falei assim: "Tá chegando no final do processo", né. Quimioterapia acabou, vou fazer a reconstrução, vou fechar a fístula, né, assim, vou abandonar a fralda, assim, abandonar não abandonar, né, mas não ter tanta constância na oncobarra, né, assim, eu confesso que todas as vezes que eu chegava na oncobarra, né, me dava, assim, uma sensação ruim, sabe. Tipo assim, de você estar doente, de você, né, assim, a gente tem uns momentos que a gente fica um pouco triste, né, fraca, e assim, mas quando o médico me falou que poderia fazer a reconstrução, né, que ia conseguir fazer, assim, já vi casos, de pessoas ficarem anos com a bolsinha e nem tirar mais, né. Uhum. Inclusive na Casa Rosa, uma vez eu estava sentada lá tomando um café, uma moça chegou do meu lado e ela teve o mesmo câncer, e ela já tinha retirado, né, a bolsa, e assim, o testemunho dela para mim foi, assim, muito bom, porque eu falei assim: "Um dia vai chegar a minha vez", né, ela até falou assim: "Calma, é um processo, daqui a pouco você também vai estar passando pela cirurgia", e o dia chegou, né. Eu passei pela cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, né, em relação ao intestino, né. Uhum. Certo. E mesmo depois da cirurgia de junho, a urina continuou vazando, né? Continuou vazando pelo dreno. E a equipe percebeu que a fístula ainda não tinha fechado. Então, novamente passa. A gente tem um diagnóstico, sabe o que está acontecendo, mas como que foi lidar? Porque cada processo, às vezes parecia que tinha, digamos assim, uma pedra de tropeço, mas você não tropeçou nela. O mais importante é isso, né? Então, como é que foi lidar com essa questão depois de tanta esperança e espera mesmo, né? Que você esperou tanto e aconteceu essa questão. Como é que foi para você? Então, como eu falei, o intestino foi um sucesso. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas a fístula, 2 dias depois, eu usava um dreno, depois da cirurgia, para drenar o que tinha no abdômen. Sim. E nesse dreno começou a vir urina. Quando a médica chegou e falou para mim assim: "Olha, acho que a fístula não fechou". Aí eu falei, assim, no momento eu fiquei perguntando: "Meu Deus, por que isso?", né. Vou ter que passar por uma nova cirurgia para poder fechar essa fístula,
Sabe, assim, eu fiquei muito chateada, muito triste, eu fiquei procurando erros, sabe. Sim. Será que alguém errou? Será que por que não fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? Né, assim, fiquei muito chateada, muito triste mesmo, achando que foi, meio que um erro humano, vamos dizer assim, uma falta de interesse, de repente, de fazer algo melhor, né. Fiquei, assim, triste mesmo, muito chateada. Mas é para ficar Ah, mesmo. claro. Você contou que, de repente, da noite para o dia, os vazamentos de urina pararam e você voltou a sentir vontade de ir ao banheiro. O que esse momento representou para você espiritualmente e emocionalmente? Uma lapada de Deus, né, porque no momento em que a médica me falou que a fístula não tinha fechado, que eu falei que eu fiquei perguntando por quê, achando, procurando erro em tantas coisas, que na verdade era para ser algo que fosse Deus que fizesse, né? E era Deus que ia fazer. E hoje está completando 12 dias e não vaza nada. Assim, quando eu vou no banheiro, Que vitória. quando eu sinto a minha bexiga cheia, eu ainda brinco com ele, eu falo assim, deixa eu ir no banheiro que a minha bexiga tá cheia. Né? Porque minha bexiga não enchia, né? Era 24 horas vazando, de 2 em 2 horas trocando fralda. E eu falava pra ele, deixa eu ir no banheiro que minha bexiga tá cheia. E toda vez que eu vou no banheiro, eu falo, obrigada, Deus. Porque foi ele, né? 60 dias depois da minha cirurgia. Quando eu falei pra ele, né, tipo assim, eu falo que foi da noite pro dia, porque foi da noite pro dia. Não foi assim, um dia antes estava vazando menos, vazou um pouquinho menos, diminuiu, tá usando menos fralda por dia, não. Numa noite, eu acordei de manhã, a fralda pesada, encharcada. Quando foi no outro dia, eu vi que tava estranho, tipo assim, eu ficava o dia inteiro com uma fralda só, sendo que eu trocava de 2 em 2 horas. Aí eu começou a sentir aquela vontade de ir no banheiro, eu falei assim, nossa, que estranho, vontade de ir no banheiro, né? Quanto tempo eu não sentia isso? 1 ano e 9 meses, né? Então, assim, eu não tenho, assim, palavras. Ele falou, então, pra mim, falou assim, amor, é muita oração, eu oro todo dia, né? E realmente, assim, é oração. Foi Deus, sabe? Foi Deus que fechou essa fístula. O médico dos médicos. O médico dos Não tem médicos. O único explicação. que tem É. poder para fazer todas as coisas. É isso. E, assim, não tem, assim, palavras É para o que eu falo, às vezes, expressar. quando a gente passa pela experiência do câncer, a gente aprende muitas coisas, né? E a gente convive com muitas coisas. Igual você vê, né? Você se alegrar, ficar feliz, simplesmente pela vontade de poder estar sentindo vontade de fazer um xixi. Uhum. Uma coisa simples, Uma coisa que passa simples, despercebido no nosso dia a dia. entendeu? O valor Então, que a gente assim, tem que o dar à valor. vida. Então, Nossa. viva um dia de cada vez Exato. mesmo, entendeu? Viva tudo como se fosse o último dia. Faça o que você tiver que fazer. Nossa, e Deus, Ele é tremendo, não precisa de explicação. Ele E só assim- faz. E assim, teve um dia que eu estava triste, uns tempos atrás, né? E eu peguei meu celular e fiquei olhando as fotos do Google e fiz um videozinho, né? E nesse vídeo eu coloquei, né? Por que eu tô triste se eu tenho um exército orando por mim, né? A igreja, os meus amigos, meu esposo, as minhas filhas. Então, assim, tive muito suporte, sabe? Muito apoio. Fiquei 1 ano afastada no INSS sem receber R$ 1, sabe? E Deus usou a vida do meu patrão, assim, poderosamente, sabe? Para me abençoar, sabe? Assim, também uma benção na minha vida. Então, assim, eu tive suporte de todos os lados, sabe? Igreja, amigos, família, patrão, sabe? Tudo. E nesse momento, onde aí a gente já está com o ciclo quase completo da sua história, em algum momento você pensou se valeria a pena contar essa história aqui no podcast? Eu lembro que a primeira ligação que a Márcia te fez, eu estava perto dela. Foi no dia que a gente estava em reunião lá na casa. E você ficou um pouco resistente, mas não tinha acontecido ainda a questão da sua bexiga. Não.
Não tinha acontecido. Então, o que te fez enxergar que esse testemunho é uma forma até de acolher pessoas? Como é que você está se sentindo aqui agora, que a gente já está no final, tá mais tranquilo? Tô mais tranquila agora. Quando a Márcia me ligou, ele também estava perto, ele escutou, né? Aí eu falei assim, não, Márcia, eu morro de vergonha. Eu falei, não. Aí ela falou, não, mas você pode, você é esposa do pastor, você tem que, né? Uhum. Aí eu falei assim, não sei, eu vou pensar. Eu falei, não sei, eu vou pensar. E isso passou uns dias. Logo depois que ela me ligou, parou o vazamento. Aí eu até notei aqui, o primeiro versículo que veio na minha cabeça foi Isaías 41:20, que fala assim, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Foi esse versículo que veio na minha cabeça. Sabe? Aí eu pensei assim, eu não posso deixar o medo, a insegurança, a vergonha me parar. Eu tenho que falar, eu tenho que contar, né? Porque no dia que eu bati o sino lá na Oncobarra, eu deixei também uma palavra lá, né, falando também de Isaías. Pega um pedaço desse versículo aqui também, mas comparando a planta do deserto, né? É um local assim totalmente improvável para ter vida, né? E ela está lá. Quem que sustenta ela? Ela é totalmente dependente de Deus, né? Então assim, eu falei, eu preciso falar para que as pessoas também sejam totalmente dependentes de Deus, sabe? Porque nesse tempo todo, nesse período todo, sabe, Deus nunca me desamparou. Eu, igual falei, lá na primeira oração, que eu não queria parar de fazer nada, tanto na obra do Senhor quanto na minha vida, eu queria continuar adorando ao Senhor. Eu continuei indo na igreja, eu só não ia na igreja nos períodos que eu estava mal da químio, né? Ou quando eu fazia uma cirurgia, precisava ficar em repouso. Mas assim, os outros dias eu estava na casa do Senhor, eu estava servindo ao Senhor. Eu trabalhei no retiro, com sonda pendurada, sabe? Deus me permitiu isso, não para minha glória, sabe? Mas para a glória dele. Porque eu sei que isso daí também serviu para edificar a vida das pessoas, né? Então assim, quando a Márcia me chamou, eu fiquei apreensiva tudo, mas depois que a fístula fechou, meio que foi um empurrão de Deus. Deus falou assim, vai, você precisa falar, você precisa contar o que Deus fez, né? Porque muitos que estão ao meu lado sabem do que está acontecendo, tá orando por mim, sabe de detalhes, mas outras pessoas não sabem. Isso é por aí mesmo. A Casa Rosa oferece acolhimento, escuta, apoio, orientação para pacientes que estão enfrentando câncer e suas famílias. Na sua visão, qual a importância de uma rede como essa para quem está passando por um diagnóstico, por cirurgia, ou pela quimioterapia, ou por uma reconstrução tão delicada quanto a sua? Qual a importância, Cíntia, da Casa Rosa? Toda a importância. Assim, eu sei que lá vai pacientes de outras cidades que ficam o dia todo lá. Eu mesma eu sou de Barra Mansa, mas assim, eu já cheguei dias lá na Oncobarra às 8 da manhã e saí de lá 4 da tarde. Porque tem consulta, você espera. Tem químio, você espera. E infelizmente os casos só aumentam e cada dia está mais cheio, né? E eu também conheço a experiência de ir para fora, porque eu vou com a minha mãe, inclusive terça-feira eu vou de novo, eu vou com a minha mãe acompanhando ela, a gente fica o dia todo lá no hospital. A diferença é que lá no INCA, eles fornecem um almoço para o paciente, mas o acompanhante, eu tenho a despesa do café, eu tenho a despesa do almoço, né, lá. Aqui em Barra Mansa, o paciente e o acompanhante, eles não têm refeição, né, na Oncobarra, mas tem o suporte da Casa Rosa, que é em frente. Tem tudo. Então, assim, é uma casa que é totalmente assim, relevante para Barra Mansa, sabe? Eu já fui lá, eu já tomei café, fui muito bem acolhida. Assim, tem as sopinhas, eu vejo os pacientes na hora da quimioterapia, o acompanhante vai lá, você quer uma sopinha? Vou lá na Casa Rosa buscar. E vai lá, busca, traz, né, tudo bonitinho, né, muito bem feito, cheirosa, caprichada. Tem a questão do descanso, né? Graças a Deus, assim, eu não precisei, até quando me falaram, você precisa tomar
Nutri-Drink, né, que é para te ajudar após a cirurgia. Lá na Casa Rosa eles fornecem. Aí eu falei assim, não, deixa lá na Casa Rosa para quem realmente vai precisar, né, assim, uma pessoa que não tem condição de comprar. Eu me viro, eu trabalho, meu marido trabalha, a gente se vira e compra, né. Então lá tem um suporte do leite, tem a cesta básica que fornece para as pessoas que precisam, as pessoas que são acompanhadas, né, pela casa mensalmente. Então assim, eu passo lá com a nutricionista que é maravilhosa, doutora Ana Beatriz, um amor de pessoa, assim, sabe? Ela tá me acompanhando esse pós-quimioterapia, né? Então assim, não pago nada, né? Então assim, se não fosse a Casa Rosa, né, eu não estaria tendo essa oportunidade, né? E fora essa questão da nutricionista, eu já precisei da minha mãe ir lá para pedir peruca, lenços, né? E aquelas touquinhas, né? A menina lá colocou uma caixa lá para minha mãe escolher, né? Muito atenciosa. Então, assim, a Casa Rosa é uma benção. É uma benção, assim, que Deus falou para você, né? Abrir essa casa e é uma casa, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que todos têm uma experiência para contar ali da Casa Rosa. Mas algumas pessoas perguntam assim, o que te motiva a levantar da cama todo dia e trabalhar de graça para os outros? Eu falo que não é de graça, é pela graça, né? E a minha maior alegria é saber que alguém vai sair, por exemplo, de Mangaratiba, de madrugada, mas vai ter certeza de chegar ali 7h30, o portão está aberto, e tomar café, comer o que ele quiser, à vontade, totalmente gratuito. E eu vivo, Cíntia, milagres de Deus todos os dias naquela casa. E aquela casa não tem nem dinheiro de centavo, não tem um centavo de dinheiro público. Não nos falta nada, tem dia que a gente tem tanto que a gente tem que doar. É só Deus para fazer uma coisa dessa. Entendeu? Na pandemia, eu precisava de 12 cestas básicas, eu só tinha 5. Eu abri a casa às 7 horas, sentei no chão, chorei, clamei ao Senhor. Eu e 2 voluntárias, que são testemunhas desse milagre que eu vivi na Casa Rosa. Eu vivi esse milagre. Na pandemia, tudo fechado, fica em casa, né? Mas a casa estava ali funcionando, com máscara na cabeça, no pescoço, na boca, mas nós não paramos, nós não fechamos a casa nem um dia. Um dia, aí nesse dia, que eu precisava da cesta, era 7h, 8h. Eu chorei muito. E falei, entregue para o Senhor. Passou um pouquinho, uma pessoa perguntou para mim, me ligou e falou assim, você tá com a camisa do projeto, da casa? Eu falei assim, eu não tô não, mas a Karine tá. Eu carta dela, o que tá acontecendo? O que é? É porque vai chegar um negócio aí, nós vamos fazer uma filmagem com você. Para honra e glória desse Deus que eu sirvo. Chegou 1,5 toneladas de cesta básica. Nossa, meu Deus. Eu não tinha onde guardar a cesta básica dentro da Casa Rosa, de tanto que eu recebi. Eu vivi esse milagre. Então, eu posso falar. E eu tenho 2 testemunhas, que a gente só chorava. Depois que descarregaram, foram embora, a gente deitou no chão, a gente se prostrou assim, a gente só chorava e adorava, só chorava e adorava. Então, esse é o nosso Deus, né? Que eu fiz da minha dona-missão. Você vai ser ponte, referência para muitas mulheres, entendeu? Igual eu gosto muito das cartinhas, entendeu? Eu acho que, nossa, um dia eu estava no Cicobi, eu vi uma moça, aí eu senti, Deus falou comigo, dá uma cartinha para ela. Aí ela pegou, eu estava na fila, ela abriu, de repente ela começou a chorar compulsivamente. Aí eu fui até ela, abracei, acolhi, aí ela falou assim, eu só precisava chorar, porque eu não posso chorar em casa. Eu achei em você um ambiente para chorar. Então você não precisa muito. Às vezes, né?
Um dia ele estava lá, nem sabia que ele era pastor, a Cíntia estava na químio, ele estava lá no computadorzinho na mesa lá da Casa Rosa, aí me falaram que ele era pastor. Aí a pastora Sônia, que é de Mangaratiba, estava ruinzinha lá, no quarto, deitado, e precisando de uma palavra. E eu falei, pastor, ora por ela. Hoje ela está em Barra Mansa, arrumaram casa, arrumaram a vida dela aqui em Barra Mansa para ela não ficar indo e voltar. Então, a gente poder ressignificar, né, aquilo que a gente passou em coisa boa. É muito difícil, né, você fazer uma limonada que os limões azedos que a vida nos oferece. Sim. Tem limão que é muito azedo mesmo, né? Então é muito difícil. Mas com Jesus tudo é possível. É isso aí. E um breve comentário. Que você falou que as pessoas perguntam, né? Ah, mas é de graça. Pela graça, e nem tudo se paga com dinheiro. Porque o que se ganha de valor, de honra, de nobreza, de fraternidade, o que a gente aprende de fato com a Bíblia, com a palavra de Deus, é ser fraterno. Então, isso nenhum dinheiro compra. Nem que fosse R$1 milhão, R$2 milhões, não paga. Porque é uma gratidão que se tem quando você ajuda o outro dessa forma, que não se mensura nem em valor do dinheiro, nem em palavra. Recompensa vem do céu também. Exatamente. Porque, assim, da mesma forma que Deus supre as necessidades da casa, né, na vida das pessoas que se doam lá também não vai ser diferente. A minha vida. Na sua vida também. Eu não tenho ganho, é isso. Na minha casa não falta nada. Meu armário tem dispensa lá comida, tem tudo. Às vezes a gente passa um pouco apertado, uma prova aqui, outra ali. Igual esse mês, todos os 4 filhos me ajudaram. Esse mês eu estou meio apertada, porque eu paguei bastante exame particular meu. Por causa de alguns sintomas. A doutora Maíra não vai me atender mais, ela já tinha feito pedido. Aí eu tive que fazer muitas coisas, então meti um cartão de crédito, agora eu tenho que me virar para pagar. Então, mas assim, na certeza que Deus sempre me honra e vai continuar me honrando. A gente agradece muito a sua participação, principalmente a sua chance. Você deu uma segunda chance pra gente. Que bom, né? Que eu tava um pouco apreensiva no começo. Agora tá tudo tranquilo? Ah, então tá jóia. E a gente tá muito renovado também com a história, né, Márcia? A gente sempre se sente muito e muito aprendizado a cada episódio. Sempre falo, né? O autismo não tem como ter um diagnóstico, porque cada caso é individual. Embora tenha o diagnóstico do câncer, mas cada história é uma. Porque não é só a doença, é tudo que vem em volta. É a família, é o apoio, pessoas que têm, pessoas que não têm. Então, assim, muito feliz de saber toda essa rede de apoio que você teve também. Então, que sirva de exemplo para tocar outras pessoas, não só os pacientes, mas como outras famílias também. Muito obrigada. Amém, obrigada. A história da urina me chamou muita atenção, da vontade de fazer xixi. Me pegou, tá? Pegou mesmo. E eu quero te agradecer a oportunidade, mais uma vez estarmos juntas. Eu que agradeço. Um dia eu fui ministrar lá na igreja dela, dar uma palestra lá. Espero ter edificado a igreja. Com certeza. Hoje ela está aqui, né, como Sim. paciente, falando sobre o que ela viveu e que venha edificar as vidas, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade, né? É Com isso. certeza. A gente agradece também você aí do outro lado, que deu mais uma oportunidade para a gente acompanhar a história da Cíntia. Continue acompanhando, toda semana tem novos podcasts aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa corrente do bem com quem você conhece. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, que tornam tudo isso aqui possível. E nós seguimos criando Laços de esperança.